Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 15. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja Deus pela graça do pão da palavra chegar até você, à sua casa, ao seu coração. O Evangelho, talvez porque testemunhou com a vida a força do Senhor que vem salvar na pessoa de João Batista. Um Deus que não deixa de lado o seu povo, os pobres, e os chama para a justiça. Este grande elogio que sai nesse momento, colocando João Batista como aquele que parece ser o maior. Na verdade, era a ideia da comunidade, principalmente no Evangelho de João, porque João Batista realmente era um grande profeta. E muitas vezes corre o risco da gente querer colocar o outro ou a outra à frente de Jesus. Já naquele tempo corria esse risco. Então, ao mesmo tempo que parece ser um elogio, que parece colocar João até maior do que Jesus, olha só a capacidade sutil que a comunidade tem de colocar essa análise. Porque dentro da comunidade existe o grupo ligado a João, que está preso a João, que não consegue chegar a Jesus. É essa a ideia que está neste Evangelho. Há pessoas que ficam presas a seus líderes, por exemplo, e que esquecem que o líder é aquele que está a serviço de Jesus. Então o texto vai dizer: por maior que João seja, do nascido de mulher, porém saiba que daqueles que vieram de Deus, em relação a ele é o menor. Quem veio de Deus? Jesus. Todos os seres que nasceram aqui na terra não têm condições de ser maior do que Jesus. Porque, como diz o Evangelho de João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou então o livro do Apocalipse, aquele que era, aquele que é, aquele que vem. Jesus desde sempre para sempre, indiscutivelmente. E só tem sentido a nossa fé, seja nos santos, Nossa Senhora, ou nos líderes, porque os santos não são problema. Problemas são, às vezes, os modelos de lideranças que a gente tem hoje, seja na nossa igreja, seja em outras igrejas, que colocam muitas vezes o pastor à frente do próprio Jesus. E, no entanto, se todos nós nos colocarmos a serviço de Jesus, não haveria briga, discussão, porque em Jesus nós encontramos a unidade, a comunhão, o amor. Então, que a nossa fé, que existe os canais de graça, os meios, as estruturas, seja um grupo pastoral, o movimento, o terço, mas nada disso tem fim em si mesmo. Tudo isso deve nos levar a Jesus e nem nos envaidecer. Não queremos ser João Batistas, os maiores. Tudo bem. Sabendo que daquele que está no céu, todos nós seremos os menores. Por isso que Jesus diz: quer ser grande? Pois aprenda a servir, e a servir esse Deus da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.
Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra